Eu quero fazer uma reflexão com vocês essa manhã sobre o tempo. Você sabe que tem um estudo que falou o seguinte: uma das palavras mais faladas pelas pessoas, vamos ver se vocês vão dizer, eu não tenho tempo. Então, o tempo é uma questão muito interessante. E olha o que a Bíblia diz no Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Não sei se eles vão colocar aí, mas olha que coisa interessante. Moisés estava fazendo essa oração: ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que nos tornemos sábios. E essa palavra contar não é o contar normal, de contar meses e horas. Esse contar aqui fala de um contar no sentido de observar, de considerar, de prestar atenção no tempo. Porque ele vai passar. E você tem a mesma quantidade de tempo que qualquer outra pessoa. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. O tempo é uma questão de prioridade. Escuta isso. Você tem tempo para aquilo que é a sua prioridade, de forma consciente ou não. Pode ter certeza disso. Quando você diz eu não tenho tempo, você está dizendo isso não é prioridade na minha vida. Então, se chamar alguém para sair, ela falar assim, não tenho tempo. Ai. Significa que você não é prioridade. Mas olha que coisa interessante. Tem uma outra tradução desse texto que fala assim: ensina-nos a perceber a brevidade da vida para que possamos crescer em sabedoria. Quem aqui já percebeu que o tempo tem passado mais rápido? Já percebeu? Gente, o ano acabou. Eu passei pelo Barra Shop, o Barra Shop está montando a árvore de Natal, meu Deus do céu. O ano acabou. Então, existe uma percepção do tempo que é muito interessante. Lá em Efésios capítulo 5, 15, diz assim: então tenha cuidado com a forma como você vive. Não viva como tolo, mas viva como sábio. Então a minha reflexão essa manhã é: o que nós vamos fazer com o tempo que nós temos? Essa oração de Moisés, ela é importante, porque dias que você não aproveitou, não prestou atenção, não vale nada. Você já teve sensação assim, ai, que dia perdido, fiz nada? Não vou pedir para você levantar a mão não, porque acho que isso é comum, Tem dia que você fala assim, ai, que dia, não fiz nada, Que coisa interessante. Então essa é uma oração, e tem muitos teólogos, tem muitos sermões sobre isso, é muito interessante, porque como se fosse assim, Moisés fala assim, opa, para um pouquinho e pensa sobre a sua vida, porque ela tem um limite, ela vai acabar. E o que você vai fazer com a sua vida no tempo que você tem? E uma outra versão fala assim, presta atenção na brevidade da vida, para que você não perca tempo. Como é que você vive a sua vida? Então, a minha reflexão essa manhã é sobre o tempo. O que nós estamos fazendo com o tempo? E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre que existem 2 níveis de tempo. O tempo do homem e o tempo eterno. Existe o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, que é o tempo que você tem. Ninguém sabe quanto tempo tem nessa terra, mas tem um tempo limitado, você vai nascer, crescer e morrer. Isso é o tempo cronológico. Mas também, para nossa alegria, existe o tempo da eternidade, o tempo que jamais acaba. Só que eu quero te contar uma coisa interessante.
Quando a gente fala de eternidade, a gente pensa assim, realmente um dia a gente vai viver na eternidade. Mas nessa manhã eu quero te dar uma boa notícia, a eternidade já começou. Você tem vislumbres da eternidade. Você tem momentos espirituais, você tem encontros com Deus que você toca na eternidade. E eu quero falar uma coisa para você essa manhã. Quem vive apenas no tempo do relógio, vive com medo e vive estressado. Então, em nome de Jesus, que essa manhã o Espírito Santo te revele, te dê estratégias, porque é para você achar momentos para o tempo da eternidade. Não é apenas um dia que nós vamos viver com Deus para sempre. Isso é maravilhoso, essa é a nossa grande esperança. Mas você precisa viver nessa terra contando com sabedoria os seus dias. Você precisa ter momentos em que você sai do tempo Cronos e vai para o tempo Kairos. Os gregos criaram duas terminologias, o tempo Cronos, cronológico. E o termo Kairos, que é o tempo de qualidade, o tempo especial. Deixa eu te dar uma noção do que é esse tempo Kairos. Você está com uma pessoa que você gosta muito dela. Aí conversa. Quando você olha o relógio, você fala assim, nem percebi o tempo passar. Esse é o tempo Kairos. Às vezes, quando você está numa cerimônia de casamento, por exemplo, alguém que você ama, ou o seu próprio casamento, ou seu filho, você está tão focado naquela experiência, que você tem um tempo Kairos. E o que eu quero chamar a sua atenção essa manhã, porque eu fiquei muito chocada eu recebi uma reportagem falando o seguinte, que 49% de todos os trabalhadores brasileiros estão com burnout. Estão num nível de estresse. O que é o burnout? Burnout é quando o seu estresse já ultrapassou todas as possibilidades de processamento. Então aí vem a insônia, a ansiedade, depressão e finalmente doenças físicas. 49% significa metade da população brasileira que trabalha está vivendo em burnout. E sabe por quê? Porque o Deus Cronos, o tempo Cronos, ele é cruel. Quem vive só no Cronos vai viver assim, não tenho tempo, tenho que correr, meu Deus, está na hora disso, está na hora daquilo, e não deu tempo. Quando chega na noite, a pessoa fala assim, não deu tempo de fazer nada. Por quê? Deixa eu te falar. Eu quero que você, nessa semana, faça essa oração de Moisés. Ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a fazer aquilo que realmente é essencial nessa terra. Senhor, ensina-nos a viver de tal maneira que quando você chegar lá na terceira idade, eu já estou lá. Talvez por isso eu esteja falando isso. Você possa dizer assim, vivi bem, construí uma história, deixei um legado, cumpri o propósito de Deus. Então, quando você pensar agora em tempo, nunca mais pense só no relógio. Olha, escuta isso, quem esteve aqui agora nesse louvor, e não olhou o celular nenhuma vez durante o louvor, não vou perguntar quem fez isso ou quem não fez, você entrou no tempo Kairos. Se você adorou, entrou nessas músicas maravilhosas e você adorou a Deus, você saiu do tempo Cronos. Agora, sabe por que isso é importante? Porque isso alimenta você, isso traz saúde para você. Sabe por que a vida espiritual é tão maravilhosa? Sabe por que quem tem uma vida espiritual intensa não precisa beber, fumar, ser viciado em nada? Porque o Kairos de Deus enche você. Se você tem uma vida espiritual
real, profunda, intensa. Escuta isso, você vai ser cheio, você vai ter saúde, você vai ter alegria e você vai ter força. Então, você precisa começar a agendar na sua vida seus momentos kairós. Senão o Cronos vai te matar. Então, olha que coisa interessante. O Kairos é o tempo em que nos sentimos vivos, conectados e inspirados. Então, você tem que ter essa dinâmica. Óbvio que nós temos agenda, nós temos que cumprir horário, nós temos que organizar a casa, temos que ter uma cronologia da vida. Mas você precisa ter escapes, você precisa ter seu devocional, sua hora de oração, de adorar, de ter momentos que você fala assim, ai, fui alimentado. O que está acontecendo com o nosso mundo hoje é que a vida frenética, correria para lá e para cá, e deixa eu te falar, você pode ter o seu Kairos até sentado no ônibus, no seu carro, indo para o seu trabalho, coloca um louvor, entra em oração, entra em adoração. Quando você chegar no seu trabalho, você já está cheio de vida. Agora, é muito sério isso que eu estou falando para você. As pessoas estão adoecendo porque o Deus Cronos manda na vida delas. Não deu tempo, tem mais, você não fez, e você agenda, e amanhã você tem que fazer mais. Espera aí. Você não, escuta isso, se você conscientemente não contar os seus dias, alguém vai contar para você. Se você não tomar conta da sua vida, se você não assumir a responsabilidade por como você vai viver, quem vai mandar em você vai ser a sociedade, a rede social, as expectativas e as pessoas que vão dizer para você, não foi suficiente. Você trabalhou, e alguém vai dizer para você, trabalha mais, ganha mais. Tem mais coisa para você fazer. E quem vive só no Cronos, não sabe descansar, insônia. As pessoas que vivem escravas do relógio, elas não dormem, sabe por quê? Porque quando você dorme, você perde o controle. E quem vive na base tenho que fazer, tenho que controlar, tenho que correr, você não vai dormir porque é perda de tempo. Que coisa interessante, né? Então, nós temos que trazer para a nossa vida de forma consciente os momentos kairós. E uma das maneiras mais maravilhosas de fazer isso é orando, lendo a Bíblia, lendo bons livros. Quem aqui já... presta atenção. Quando você está lendo algo, lendo um livro que você gosta muito, você já percebeu que você desliga do que está ao seu redor? Isso é o tempo Kairos. Mas hoje é assim, as pessoas vivem assim. Elas estão com um olho no livro, um olho no telefone, um ouvido aqui, ou escutando, entendeu? Esse nível de estresse está matando as pessoas. Esse excesso de estímulo, de atenção o tempo todo. Cronos comanda a sua vida. Mas Deus é maravilhoso. Ele diz assim, eu quero te ensinar a contar os seus dias. Eu quero te ensinar a ter prioridades na sua vida. Eu quero te ensinar a como viver nesse pequeno espaço de tempo que você tem. Semana passada nós perdemos uma pessoa, que da Sara Nossa Terra, ela frequenta outro lugar, mas uma pessoa amiga, chegada, alguém que a gente gosta muito. Eu falei, meu Deus, 70 anos de idade. Morreu, acabou.
Então, a gente não gosta de falar da morte, mas eu vou falar da morte, porque o crono significa, sua vida vai acabar. E eu quero te falar essa manhã, sua vida não vai acabar, porque Deus colocou em você o senso de eternidade. Você foi criado para a eternidade. Uhul! A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem o desejo, o anseio pela eternidade. Por isso que nada nesse mundo preenche. Meus queridos, saiba de uma coisa: tudo que acontece no tempo cronos é fugaz, vai passar. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou me casar, ai maravilha, é bom casar sim, eu sou casada há 40 anos, mas o casamento não vai preencher a sua vida, seus filhos não vão preencher a sua vida. Você precisa de uma vida espiritual profunda e intensa, que é a antecipação da eternidade. Essas experiências que nós temos com Deus são vislumbres da eternidade. Aí você imagina como vai ser bom, hein? Sem peso, sem carga, sem desespero, sem hora. Isso é que significa a eternidade. Mas a boa notícia é que você já experimenta a eternidade agora. Você não pode ser escravo. Você não pode se tornar escravo do Cronos. Olha aqui, a constante contagem do tempo, com prazos e expectativas a cumprir, cria pressão e ansiedade. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Ganhamos esse troféu. Devia ganhar a Copa, né? Mas nós ganhamos foi esse. O país mais ansioso do mundo. Falei, meu Deus. E que essa semana, amanhã quando você acordar, você possa orar assim, Senhor, me ensina a contar esse dia, para que ele valha a pena. Me ensina a contar, me ensina a considerar o que eu vou fazer com o meu dia, o que eu vou fazer com o meu tempo. Agora tem mais uma coisa muito interessante a respeito do tempo, que é, nós estamos aqui dentro do tempo cronológico. A nossa mente, ela tem uma capacidade incrível de viajar no tempo. Todo mundo fica tentando montar uma máquina do tempo. Já existe. Aqui, a sua mente viaja no tempo passado, passa pelo presente e vai para o futuro. Se você pensar assim, ontem foi aniversário do meu neto Daniel. Quando eu falo assim, foi aniversário do neto, eu fui lá na festa, lembrei da festa. Para onde eu fui? Passado. Quando eu falo assim, gente, eu estou falando com vocês, eu estou aonde? E quando eu falo assim, amanhã eu tenho aula de sei o quê, que eu estou indo para o... Então preste bem atenção, a sua mente viaja o tempo todo no presente, no passado e no futuro. Agora, vou te dar uma notícia. Quando você vai para o passado, você aciona algo chamado memória, que é uma capacidade da mente, maravilhosa e perigosa. É maravilhoso porque você, querendo ou não, conscientemente ou não, você lembra de tudo que aconteceu na sua vida desde o ventre da sua mãe. Só que você não lembra conscientemente, mas está tudo registrado. E nós temos uma outra capacidade que se chama percepção, que é o presente. Você tem capacidade de percepção quando você olha para frente, para essa cadeira, que cor ela é? Que cor é a cadeira que você está olhando? Você acabou de usar uma outra faculdade da mente chamada percepção. Se você olhar para o lado e ver quem está do seu lado, você vai, interessante, fulano está do meu lado. Percepção. E nós temos uma outra capacidade chamada imaginação, que é a nossa capacidade de vislumbrar o futuro. Então, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós temos que aprender a administrar as 3 dimensões do tempo.
E um estudo feito há muitos anos na Europa, um estudo extenso, disse o seguinte: a maioria das pessoas passa 65% do tempo no passado, passa 25% do tempo no presente e o resto do tempo no futuro. Aliás, desculpa, 25% no futuro e apenas 5 a 10% no presente. 65% no passado, 25% no futuro, o que vai acontecer amanhã, e apenas 5 a 10% no presente. E nós não tomamos consciência disso. Você acorda segunda-feira e pensa assim: nossa, tenho dívida para pagar, ai meu Deus, faz tempo que esse negócio não dá certo. Para onde você foi? Para o passado. E se as suas memórias forem maiores do que a sua imaginação, você já perdeu a batalha. Se você deixar as memórias do passado comandarem a sua vida, você vai ficar nervoso, aflito, e o pior de tudo, você vai repetir o passado. Então, nós temos que aprender de forma consciente. Deus nos deu capacidade de escolher, de decidir como você vai viver nessa terra. Ou você vai viver no passado, ou você vai viver no futuro. Ou você vai aprender a viver no presente, que é onde Deus está. Sabia disso? Deus não está no passado nem no futuro. Porque Ele não habita no passado, Deus é Deus dos vivos, Deus não é Deus dos mortos. Ele diz assim: eu sou. Ele não diz eu fui, nem eu serei. Ele diz o quê? Eu sou. Onde Deus está? Que coisa, hein? Então a Bíblia nos ensina como lidar com o passado, com o presente e com o futuro. Eu comecei dizendo: ensina-nos a contar nossos dias. Ele está dizendo assim: ensina-nos a administrar o nosso tempo aqui na terra. Onde você vai passar a maior parte do seu tempo? No passado? Ou morrendo de medo do futuro? Ou você vai aprender a viver no presente? E entender, Deus está aqui, hoje, no presente, pronto para te ouvir, pronto para fazer milagres. Como é que a gente lida com o passado? A Bíblia diz assim, em Gênesis capítulo 41, gente, o tempo não para, tá? Que o danado do Cronos está correndo aqui. Gênesis 41, 51, é uma história de como é que a gente lida com o passado. E chamou José o nome do primogênito Manassés, e disse assim: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Eu quero te dar uma boa notícia: Deus te faz esquecer de todas as dores do seu passado. Deus tem essa capacidade de te ajudar, de te curar, de tirar você do passado. Deus me fez esquecer tudo que eu passei. José passou tantas coisas. E interessante que são filhos de José. Eu quero te falar nessa manhã, você precisa gestar a sua cura. José gestou Manassés e Efraim. Ele gerou uma cura nesta manhã, em nome de Jesus, que você possa estar gerando cura na sua vida. Deus me faz esquecer de todas as dores do meu passado. Agora presta atenção, isso não é automático. Deus não vai te fazer esquecer automaticamente. Você precisa trazer para Ele as suas dores. Você precisa falar com Ele sobre as suas dores. E, gente, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que nunca saem do passado. Pessoas que passaram por experiências dolorosas, divórcio, perda, morte. Quando as pessoas ficam doentes,
ou com problema de depressão e ansiedade, e elas vêm procurar ajuda, seja espiritual, seja terapêutica, sabe o que nós encontramos? Pessoas presas no passado. Hoje nós somos pagos para tirar as pessoas do passado. Todos os psicólogos e terapeutas que estão aqui sabem disso. Nós somos pagos para tirar as pessoas do passado. Essa semana uma pessoa me procurou e falou assim: eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei: pode fazer. Ela falou assim: por que a minha vida não anda? Eu tenho a sensação que eu vivo atrasada. Eu falei: me conta mais. Ela falou: não, porque eu morava numa cidade e lá tudo ia bem. As coisas fluíam, eu ganhava dinheiro, eu estava bem na igreja. Depois que aí eu me divorciei, escuta a história, eu me divorciei, a empresa faliu e eu mudei com meus filhos de cidade. Falei: estou só escutando. Você mudou só o corpo. Olha a fala dela: eu sinto que eu estou sempre atrasada. Claro, você está presa no passado, num divórcio que não foi trabalhado, em despedidas que você não fez. Interessante demais, gente, nada na vida dela dá certo, ela mudou fisicamente, ela saiu da cidade onde as dores aconteceram. Muita gente pensa que mudar de cidade, mudar de casa, mudar de país, resolve problemas do passado. Não resolve, você tem que deixar Deus curar, você tem que gerar Manassés na sua vida. Deus me fez esquecer, Deus me curou. Senão a sua vida não vai andar. E eu falei para ela: querida, sabe qual é o seu problema? Você saiu da cidade, mas você ficou lá nas suas emoções, no seu coração. Ai, meu Deus e tal. Falei: agora você vai despedir. Você tem que aprender a dizer adeus. Você tem que deixar o passado no passado. Tem muita gente que está no presente só de corpo presente. Mas a mente dela, uma pergunta para te ajudar: o que você pensa quando você deita à noite no travesseiro, põe a cabeça no travesseiro à noite? Ai, mas eu não podia ter feito. Ai, mas por que eu sou tão burra? Por que eu fiz isso? Ai, meu Deus, por quê? Por que as coisas não foram diferentes? Ai, por que meu pai me abandonou? O que vem à noite? Quando você está mais tranquilo, o que vem? Aquele cara, olha o que ele fez comigo, aquele megera, aquela megera, aquele... Ou você vai deitar e fala assim: obrigado, Senhor, que dia maravilhoso. Eu aproveitei o meu dia. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E o que eu não fiz, problema do que não fez. Eu não sou máquina. O que vem na sua mente quando você deita? Ai, queridos. E a Bíblia diz que José gerou Manassés e Efraim. Os dois juntos, 2 filhos. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Em nome de Jesus, você foi afligido, você foi traído, você foi abandonado, passou experiências difíceis. Deus te faz crescer na terra da sua aflição. Mas essa é uma escolha que tem que ser feita no presente. Amém, queridos? Hoje é o dia, é agora. Um dos inimigos da fé não é a incredulidade, viu, pastor Rafael? Nós pensamos assim: muitas pessoas, não é só a incredulidade que é inimiga da sua fé, são as suas memórias. Porque a memória é a recordação do que não deu certo. E se você guardar isso, se você permanecer com isso, você vai ficar repetindo o passado. Então, não brinque com isso. Você não pode se dar o luxo de guardar mágoa, ressentimento. Assim, o padrão bíblico é tão alto
tão alto que ele diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você tem 24 horas para ficar com raiva, só. Você tem 24 horas para ficar magoado. Você tem 24 horas para lidar com as suas dores. Que padrão alto, hein? Tem gente que fica 24 anos. E aí, você não come, aí você, assim, claro que, gente, eu tenho uma vasta experiência, eu trabalho com gente há mais de 40 anos. As pessoas estão adoecendo hoje, não é por causa de comida, não é só por causa de tudo isso é importante, o que você come, falta de exercício, mas as pessoas estão morrendo porque elas estão estressadas com problemas emocionais não resolvidos. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ficar com raiva ou magoado com alguém, e você não resolver, escuta isso, essa imagem. É como se você todos os dias caísse um pouquinho de veneno no seu corpo, um pinguinho. Tum, tum, tum. Você já viu aquela goteira que cai em cima de uma lata? Tum. Fez nada, você olha ali, a lata está igual. Um dia você olha, furou. É nesse nível. E o estudo fala que a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo no passado. Tem que viver nessa sociedade doente que nós estamos vivendo. E a boa notícia que eu quero te dar é que quando você aprende a viver no Kairos de Deus, ter experiências espirituais, essas experiências espirituais curam você do seu passado. Tem cristão que acha que pode se dar o luxo de ficar magoado com alguém. Tem cristão que fala assim: eu já perdoei, mas não quero nunca mais ver a cara dela. Eu já perdoei, mas não converso, não cumprimento, não falo com ela. Né? O padrão bíblico é assim: se a pessoa que te feriu te pedir um copo d'água, esse é o padrão. Se o seu inimigo tiver fome, se o seu inimigo bater na sua porta, você vai dar um prato de comida para ele? Ou você vai dar um copo de... Esse é o padrão bíblico. Mas só é possível isso quando você aprende a não viver no passado. Que o Espírito Santo esteja te incomodando para que você possa gerar Manassés e Efraim na sua vida. A vida é dura, a vida é difícil, a vida vai te machucar sim, mas no meu ventre espiritual eu gero Manassés e eu gero Efraim, e Deus me livra de todas as minhas aflições. E a Bíblia ainda nos ensina como viver no futuro sem ansiedade. Porque ainda tem 25% de pessoas que vivem aflitas com o futuro. Como é que vai ser? Será que o dinheiro vai dar? Será que vai dar certo? Não sei. Como é que vai ser? Vai para o futuro. 25% do seu tempo você passa preocupado com o futuro. Como é que a gente... Qual o remédio? A Bíblia diz assim em Jeremias 29:11: eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro, abençoado, para te dar o fim que você deseja. Deixa eu te falar, Deus já tem um plano para o seu futuro. Deus já tem um plano. Futuro de paz, de prosperidade, de colheita, de saúde. Mas a sua mente, que viaja para o futuro sem você discipliná-la, vai dizer assim: mas olha o mundo como está. Querido, o mundo só vai piorar, tá?
Pode ter certeza disso. Não espere melhoras, nem política, nem econômica, nem nada. O mundo só vai piorar. Mas quanto mais o mundo piora, mais a presença de Deus desce sobre a terra. O avivamento está chegando. Não tenha medo. Não tenha medo do futuro do Brasil. Você não depende do governo. Você depende de Deus. Chore, candará. Quem vai garantir o seu futuro? Quem vai cuidar de você? Nós cantamos aqui, daí eu vou confiar. Mas escuta isso. Se você não disciplinar sua mente. Agora, qual a melhor maneira de disciplinar a mente em relação ao futuro? Tenha os sonhos de Deus escritos. Quando você pensar como é que vai ser meu futuro, você pega seu livro dos sonhos, seu cartaz, você fala assim, aqui ó, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Se você não fizer isso, a sua mente vai te levar para o futuro e vai ser um caos. Porque as notícias vão ser cada vez piores. Você fala assim, meu Deus, o que vai ser de mim? Querido, no mínimo, você vai morrer e vai para a eternidade. Então, maravilha, já estamos no lucro. Mas enquanto você estiver aqui, limitado ao tempo cronos, chore, candalaia, chora lá. O vislumbre da eternidade alcança você. Chore, candalaia. E se você quer mandar no seu futuro, você tem que agir no presente. Como que eu ajo no presente? Eu escrevo o que eu espero do meu futuro. Tudo que eu espero, eu estava esses dias viajando, que eu falei para a pessoa, eu vivo hoje tudo que eu escrevi há 20 anos atrás. 20 anos atrás, quando eu comecei a ensinar um livro dos sonhos, eu sentei e escrevi. Como eu vou chegar aos 70 anos de idade, saudável, com a mente boa, trabalhando, tudo. E aqui estou eu. Às vezes as pessoas querem me ajudar a subir a escada. Não precisa me ajudar. Nunca quero carregar. Não precisa carregar minha bolsa. Não precisa me ajudar a subir a escada. Porque eu construí o meu futuro. E é o futuro que eu vivo hoje. Chore, candalabarasa. Se você não fizer isso, meu querido, minha querida, o tempo cronos vai mandar em você. E você vai ficar oscilando entre o passado e o futuro. E Filipenses fala assim, não fiquem ansiosos a respeito de coisa alguma. Olha, coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pede o que você quer do seu futuro, da sua saúde, para os seus filhos, para o seu casamento, para o seu dinheiro. E com súplicas e ações de graça. Aí olha que coisa maravilhosa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Querido, nesses tempos difíceis, a Bíblia chama de dias maus. Você precisa aprender a viver em paz. Você precisa trabalhar em paz. Você precisa fazer seu trabalho em paz. Mas isso só é possível se você entender a eternidade. Se você entender o kairos de Deus. Você está trabalhando para quem? Para quem? Para que você está trabalhando? Você tem que saber para quê, aonde você quer chegar, o quanto você quer ganhar, porque senão o Cronos vai dizer para você, nunca é suficiente. Eu te pergunto essa manhã, o quanto é suficiente? As pessoas vivem hoje com uma sensação de que nada é suficiente. O dinheiro não é suficiente, o trabalho que eu já faço não é suficiente, tem que ter sempre mais. Isso é uma mentira do Cronos. E aí,
nós falamos do passado, do futuro, e agora nós chegamos no presente. O que é o presente? O presente é um lugar onde você decide se vive no passado, se vive no futuro. E olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo oportuno, kairos. Essa palavra no grego é kairos, não é cronos. Eu te ouvi no tempo oportuno, no tempo da oportunidade. Eu te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora, fala assim comigo, agora. O tempo sobremodo oportuno. Eis aqui agora o dia da salvação. É hoje, é agora. O tempo da oportunidade é agora, é hoje, não é amanhã não. Não fica pensando assim, um dia, não, é hoje. Hoje começa o seu futuro. Hoje você vence o seu passado, é no hoje. Deus é o Deus do presente. Porque você sabia que, isso é uma outra discussão mais profunda, que o tempo, Deus não está restrito ao tempo. O tempo foi consequência do pecado. No Éden não existia separação entre Cronos e Kairos. O tempo só entrou na história humana depois da queda. Nós ficamos presos, estamos nessa dimensão. Mas para Deus, um dia como 1000 anos. Deus sabe tudo já, Deus já viveu tudo. As pessoas que nós amamos que morreram já estão no céu, já venceram, já estão... Porque para Deus... É a nossa percepção do tempo aqui na terra que nos mantém meio, Meu Deus, querido, você foi criado para a eternidade. Escuta isso, Jeremias fala assim, Jeremias 1, antes de você nascer eu te vi. Sabia disso? A Bíblia diz que antes de você nascer, meu amado, minha amada, Deus te viu aonde? Na eternidade. Você está aqui temporariamente, você foi criado para a eternidade. E você precisa ter essa percepção. Quando você for orar agora, você fecha a porta e fala assim, Kairos, Cronos, fica aí, que eu vou entrar no Kairos agora. O tempo da presença, da unção, da meditação na palavra. Você sabe por quê? Que nos últimos 10 anos o movimento de meditação tomou uma força tão grande. Hoje as pessoas pagam para ir para retiros de meditação, porque eles descobriram isso, que quando as pessoas param e meditam, elas ficam mais saudáveis. É só você estar na internet, você vai ver milhares de coisas falando sobre meditação. Tem meditação guiada, você entra no YouTube, tem lá, aquela voz assim, te ensinando a ficar quietinho. Por quê? Porque faz bem. Tudo que um homem descobre, Deus já tinha falado. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. E o Salmo 118 também, que eu gosto muito, diz assim, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e nos alegremos nele. Hoje não existe futuro e nem passado na eternidade, existe hoje. E é hoje que você escolhe como você vai viver. Gerando Manassés e Efraim. A vida vai te machucar, as pessoas vão te ferir, as pessoas vão te abandonar, as pessoas vão fazer muitas coisas ruins com você. Cabe a você no presente dizer, eu não vou me submeter a isso.
A tragédia da vida não é que ela termina tão rápido, mas é que nós esperamos muito para começar. Nós ficamos adiando. Um dia eu vou para a academia. Não vai não. Se você não for hoje, você não vai. Um dia eu vou fazer isso. Um dia eu vou perdoar aquela pessoa. Não vai não. Hebreus capítulo 4, verso 7. O tempo cronos já acabou aqui, Rafael, já vou terminar. Hebreus capítulo 4, verso 7 diz assim: determina outra vez um certo dia chamado hoje. Dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quando? Amanhã? Hoje. A pessoa que entende isso. Outra coisa muito interessante sobre o tempo Kairos, é o tempo que você está presente mesmo. Tem muita gente, como eu falei, que está de corpo presente. As pessoas hoje vão para o restaurante para ter comunhão com a família e com os filhos, e elas ficam fazendo o quê? Olhando o celular no tempo cronos. Se você quer ter tempo, você precisa ter tempo de qualidade, você precisa desligar o relógio. Cronos é um Deus cruel. Mas graças a Deus que existe o tempo da eternidade. E para quem gosta de estudar, vou deixar isso aqui para você. Tem Tem uma enfermeira australiana que trabalhou muitos anos com cuidados paliativos, ajudando pessoas na hora da morte. E ela escreveu um livro. Quais são os maiores arrependimentos das pessoas que estão morrendo? O nome dela é Bronnie, eu não sei o sobre, mas se você colocar na internet você vai achar. Uma enfermeira australiana que escreveu um livro. Quais são os maiores arrependimentos das pessoas quando elas estão às portas da morte? Eu falei que ia falar sobre morte, né? Ninguém gosta. Queria ter aproveitado mais a vida. Não queria ter trabalhado tanto. Queria ter falado mais sobre minhas emoções e meus sentimentos. Queria ter tido mais relacionamento com as pessoas que eu amo. E o último, sabe qual é? Queria ter lutado pelos meus sonhos. Uau! Pessoas que estão morrendo. E que não tiveram a possibilidade que você está tendo hoje de entender isso. Hoje você escolhe como você vai viver nessa terra. E eu orei muito por isso ontem e hoje, que o Espírito Santo possa despertar em nós um profundo anseio pela eternidade. Amém? Nós vamos viver aqui, vivemos aqui, o Cronos é necessário, mas a nossa alma, o nosso espírito experimenta a eternidade. E olha que coisa incrível, só para terminar mesmo. Porque pastor é assim, né? Vai terminando. O apóstolo Paulo aprendeu a viver nas 3 dimensões do tempo, passado, presente e futuro, de forma sábia. Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço no presente. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, passado, e avançando para os que estão diante de mim, futuro. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Vamos ficar de pé, vamos
Vamos adorar a Deus e vamos entrar no Kairos de Deus mais uma vez. Amém, queridos? Uhul! A presença de Deus é o vislumbre da eternidade na sua vida. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo ilumine a sua mente. E você possa aprender a viver no passado, no presente e no futuro da forma certa, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Amém, queridos? E avançando para os que estão diante de mim. Só um pouquinho. Viva o futuro, viva seu futuro, vislumbrando as promessas de Deus sobre a sua vida. Para cada área da sua vida, Deus tem uma promessa. Promessa de abundância, promessa de cura, promessa de restauração. Mas se você não fizer isso, as notícias vão tornar você uma pessoa preocupada e ansiosa. Ensina-nos, vamos orar junto, ensina-nos a contar nossos dias, para que tenhamos coração sábio. Decore esse versículo e você vai orar: Senhor, me ensina a contar meus dias, para que eu seja sábio e eu viva com sabedoria. Pai, nesta manhã nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque nós podemos experimentar o tempo eterno. Obrigado, Senhor, que quando nós entramos neste lugar, nós temos vislumbres da eternidade. Nós recebemos vida. Nós somos alimentados. Nós somos curados. E eu oro esta manhã, Senhor, para que a força do passado não aprisione as pessoas, para que as dores, as tristezas e tudo que nós passamos fique no passado. Põe a mão no seu coração por um instante. E fala assim: Deus, me ajude a esquecer. Me faça esquecer, Senhor, todas as dores do meu passado. Hoje eu escolho deixar no passado tudo que me feriu, que me machucou, todo abandono, toda rejeição, toda traição. Eu escolho hoje deixar no passado. E hoje eu construo o meu futuro, não de acordo com as notícias, mas de acordo com as tuas promessas. Hoje, fala, hoje, eu vivo hoje. E hoje, eu escolho. Hoje eu escolho viver na tua presença. Hoje eu escolho confiar em ti e não no que está ao meu redor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.